Existem batalhas que ele pede para você ficar em silêncio. Tem vitórias que serão alcançadas, decretos de Deus que nós alcançaremos no silêncio. O maior desafio não é falar alto, o maior desafio é não falar nada. Nós temos um grande problema, esse problema sai daqui, de não conseguir segurar, de não conseguir se aquietar. Eu acredito que, bem devagarinho, eu acredito que no nosso meio tem muitas pessoas inquietas com grandes problemas que você tem para resolver essa semana. Eu acredito que todos nós temos um problema, e isso está te inquietando, está deixando você acelerado, preocupado. Mas a palavra que eu tenho, ela vai dar uma resposta para você entender que a tua inquietação, esse acelerar que você está tendo aí, isso aí está tardando a sua vitória. Chegou o tempo de você marchar em silêncio. Dá um amém, glória a Deus. Amém! Marchar em silêncio, esse é o grande desafio de nós não abrir a nossa boca, porque existe uma vitória já decretada por Deus. Eu vou dizer mais uma vez, existe uma vitória entregue já nas tuas mãos. Amém. Eu vou provar na Bíblia. Existe algo que já está decretado por Deus. Nós somos mais que vencedores, amém por tudo isso, mas por que todos não vivem essa palavra como pessoas mais que vencedoras? Porque a nossa expectativa, a nossa espera não está nas coisas de Deus. Eu queria compartilhar com você hoje um texto que está lá em Josué. Vamos ler primeiramente aqui, Josué capítulo 6, versículo 1 e 2, só para nós entender um pouco mais. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Agora, no versículo 2, eu quero que você entenda e pega esse versículo para você. Então o Senhor disse ao Elisandro, diga amém aí. Amém. Então o Senhor disse a Marília, dá glória a Deus pela vitória que ela vai ter. Então o Senhor disse ao Alex, quem está feliz com a vitória do Alex, dá glória. Eu não estou feliz com a tua vitória. Então o Senhor disse ao Diego, Glória a Deus. vou ficar com 7 que estão felizes. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Só entenda aqui que Deus ele está entregando nas mãos de Josué uma vitória. Amém, gente? Amém. Olha, eu entreguei nas suas mãos. Acredito que você conhece um pouco Josué. Josué é sucessor de Moisés. Moisés vem a falecer no livro de Deuteronômio, no último capítulo, o 5º livro da Bíblia, chamado Pentateuco, que o próprio Moisés escreveu, os 5 primeiros livros da Bíblia. Josué assume. E Josué já estava sendo preparado para isso. Está lá em Números capítulo 27, versículo 28. Só para nós entender um pouquinho aqui. Números 27, capítulo 18. Então o Senhor disse a Moisés: tome Josué, filho de Nun, homem que está o Espírito, e impõe as mãos nele. O Espírito está em Josué. Diga amém, gente. Amém. Coloque-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade e comissione na presença deles. Delegue a ele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ficará diante do sacerdote Eleazar, que lhe transmitirá ordenâncias ao consultar o Urim diante do Senhor. Ao seu comando, Josué e a toda a comunidade israelitas sairão e retornarão. Olha o 22. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Tomou Josué e o colocou diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. 23. Impôs-lhe as mãos e comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de... Gente, Moisés vem a falecer em Deuteronômio e no primeiro capítulo de Josué assume. Vamos ler, eu não ia ler, mas para você entender. Josué capítulo 1. Vai dando glória, vai dando aleluia. 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 Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, o Senhor disse ao Alex, filho de Nun, servo de Moisés. Olha o 2. O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Olha o 3, gente. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puseres os...
Você não está pegando a palavra, ele está desanimado hoje. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra do Hititas até o mar grande no oeste. Olha o 5 agora. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com a pastora Karina, assim estarei com o irmão Tiago, com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Aleluia! Aleluia! Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que você tenha êxito por onde quer que andar. Olha o 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será... Olha o 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Se você acredita nessa palavra, glória a Deus. Agora, para você entender melhor, Deus está entregando nas mãos de Josué essa cidade. Está entregando nas mãos. Tem batalhas que, se nós colocarmos o Senhor na frente, essas batalhas já estão vencidas antes de nós chegar nelas. Eu vou ler mais uma vez. E o Senhor entregou nas mãos de Josué a cidade de Jericó. Tem batalhas que você ainda nem enfrentou elas, mas se você botar o Senhor, Deus já decretou a vitória nessas batalhas. Tem batalhas que nós vamos viver que Deus já decretou vitórias para nós. Então é entender que a nossa batalha tem um rei, tem um comandante, tem alguém que nunca perdeu uma batalha, que se chama Jesus. Aleluia por isso. Oh, glória a Deus. Então eu entreguei nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. A vitória é certa. A vitória é garantida antes de entrar. Mas a pergunta é: o que nós fazemos? O que me faria então perder uma batalha vencida? Se já está decretado, se a promessa já foi liberada. Eu vou aqui resumir entre pessoas que estão aqui, a qual Deus já falou contigo. Deus já falou comigo. Mas o que faria com que eu não alcançasse aquilo que Deus já decretou? O que faz isso? Josué capítulo 6, versículo 10. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma até o dia que eu ordenar. Então vocês não falem, não gritem. Vocês vão bradar só quando eu mandar. Não é bradar antes da vitória. Tem gente que canta a vitória antes da vitória. Quando a vitória vir, aí você comemora. Porque aqui Deus está dando uma estratégia de ficar em o quê? Gritem. E a resposta é: e o Senhor entregou a cidade. Josué capítulo 6, versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito. E o muro, cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Gente, a gente resume aqui sobre um Deus que entrega uma vitória. Deus passa umas estratégias, eu já vou compartilhar com você. Mas no versículo 10 ele vai falar assim: olha, vocês marchem, caminhem, mas não gritem. Não façam barulho. E uma das coisas que eu já vou chegar é entender que muitas vezes nós queremos fazer muito barulho. E Deus está convidando você para marchar em silêncio, porque quem vai fazer o barulho espiritual se chama Espírito Santo. Eu não sei se você entende, mas existe uma guerra travada no mundo espiritual, que todos os dias Deus dá vitória para você, pela sua misericórdia. Ele te dá vitória mesmo você falando na hora que você não deve falar. Fiquem em silêncio, bradem na hora que eu mandar. Quando eu falar para vocês gritar, vocês
mandar, vocês abram a boca de vocês. Mas quando eu falar, e o silêncio tem um grande significado. Aqui o significado do silêncio é sobre confiar, é sobre obediência, é sobre acreditar, mesmo em silêncio, mesmo doendo muitas vezes, é acreditar que se Deus mandou, Ele é fiel para fazer. Se Deus falou, Ele é justo e fiel e verdadeiro, e Ele vai cumprir a promessa dEle, porque eu não conheço nenhuma derrota do nosso general. Eu conheço um povo que desobedecia a Deus. Eu conheço um povo que muitas vezes adorava outro Deus e se perdiam. Mas esse Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Amém. Sabe, gente, umas estratégias aqui que nós percebemos nesse texto. A primeira delas é: marchem obedecendo o meu direcionamento. Existia outras armas, existia outro jeito de invadir aquela cidade naquele tempo histórico. Mas a estratégia aqui é dizer, você vai continuar lendo no versículo 13, olha, eu quero que todos os homens durante 6 dias marchem e façam uma volta na cidade, uma por dia. E os sacerdotes venham tocando as suas trombetas. Eu não sei se você entende, mas a trombeta significava que Deus estava com eles. Amém. Eles marchavam sem falar e as trombetas tocavam dizendo: quem está conosco nunca perdeu uma batalha. Amém. Quem está na frente dessa batalha nunca perdeu. É melhor você se entregar. Vocês já estão sabendo, a Bíblia diz que a cidade não abria nem fechava, ninguém entrava, ninguém saía. Mas existia um povo que estava obedecendo em silêncio e as trombetas tocando. Uau, eu consigo ver trombetas no mundo espiritual tocando a presença de Jesus. Você tem que ser um pouquinho maluco, tem que ter um pouco de fé, porque essa palavra fala sobre fé e obediência. Se você não tem fé nem obediência, para você não serve. Existem coisas no mundo espiritual que nós não vendo, nós achamos até meio maluco, mas existem. Durante 6 dias, vocês vão dar uma volta, os sacerdotes vão tocar a trombeta. E a trombeta tem um grande significado, é a presença do Senhor com eles. Marchem em silêncio até eu ordenar vocês para que vocês venham bradar. Marchem em silêncio até eu mandar vocês falar. Qual é a estratégia que Deus deu para você mudar a tua casa? Será que a tua casa não foi transformada ainda porque Deus não mandou você falar e você está falando? Será que o teu casamento ainda não foi transformado porque você fala demais? E Deus está falando assim: a tua casa já está decretada a vitória sobre ela. Oh, glória a Deus! Mas você vai falar no momento que eu mandar. Quais são as estratégias que Deus tem colocado na sua mão, gente? Se Deus decreta uma vitória, se Ele libera algo, uma promessa para nós, tem estratégias. Não é sobre Deus falar e você ficar na mesma vida e receber a promessa de Deus, não. Quanto maior o nível da sua entrega, maior é a graça de Deus sobre nós. Se nós aprender que nós não somos pessoas que viemos somente preencher um banco de cadeira, um banco de cadeira é lindo, uma cadeira no domingo aqui, e ser verdadeiramente uma igreja que obedece a Deus, que fala quando Ele manda, que fica em silêncio quando Ele pede, que faz aquilo que Ele realmente nós começamos a viver. O processo de Deus, as promessas de Deus começam a ser manifestadas nas nossas vidas. Amém. Agora a pergunta é aqui: qual a estratégia que Deus deu para você? Quais são as estratégias? Você já parou para pensar um pouquinho? De vez em quando eu paro e eu fico meditando: Deus, é por aqui, Deus. Hoje eu fiquei muito feliz, eu cheguei aqui na igreja, eu percebo algumas coisas, eu acredito que algumas pessoas percebem. Muito cedo já tinha muita gente preparando para você estar aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Tinha gente arrumando o som, tinha gente limpando, tinha gente orando, eu fiquei olhando assim, ó. E não é porque o pastor Léo é bom, porque os pastores são bons, porque tem gente que obedece à voz de Deus neste lugar. Amém! O nosso coração revela a verdadeira motivação e aquilo que queremos para Deus. Marche, mas marche em silêncio, porque os sacerdotes já estão tocando a trombeta. No 7º dia a Bíblia vai dizer que agora Ele não manda rodear uma vez só. Agora Ele manda fazerem 7 vezes, rodear a cidade durante 7 vezes. E na 7ª vez Ele manda bradar, e o povo grita, e o povo brada. Qual é a frequência para derrubar o muro? Será que foi o grito das pessoas? Não! Será que foi sobre eles marchar? Não! Não foi nada daquilo, não! Eles
se acha bom demais. As coisas estão acontecendo porque eu sou bom. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se acha não bom. Quanto mais você se prostra aos pés de Jesus, mais você vê que não é ninguém. Eu estava no Rio de Janeiro, eu conversava com Natinha. Natinha, eu lancei ele para o Brasil, cantor agora. Eu estou já marcando as agendas. Só falei para ele que quando ele explodir, que ele deixou eu abrir o show dele, pelo menos. E eu falava assim, Natinha, eu me acho muito incapacitado de estar aqui. Foi ou não foi? Eu não tenho noção do sacrifício que é para mim subir nesses altares de igrejas que eu não conheço e levar a palavra de Deus. Porque quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu entendo que eu não sou nada. Alguém está me entendendo, gente? Amém! Coisa horrível é tu andar com pessoas que acham que sabem tudo. Pessoas que não estão com seus ouvidos prontos para obedecer. Domingo nós entramos lá numa favela e eu fiquei impressionado, eu não estou acostumado, né? Na entrada já tem uma metralhadora apontada para ti. Passamos algumas barricadas. E o mais legal de tudo foi entrar numa igreja dentro da favela, dentro daquele ambiente que estava rolando baile funk às 8 da manhã e ver uma igreja dentro da favela viva. Oh, glória a Deus! Eu voltei mais motivado, com mais vontade, porque dentro daquela igreja, dentro da favela, eles têm um trabalho libertador de homens que estavam com metralhador e hoje estão na igreja. Eu fiquei impressionado também que aquele pastor, ele faz trabalho nos ribeirinhos e está indo para Moçambique agora. Inclusive eu dei uma oferta de 5 mil reais, paguei uma passagem para ele. Aí a gente chega aqui, a gente tem todo o conforto, a gente anda na rua, está na paz, mas nós não conseguimos obedecer, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Coisas enraizadas. Deus está falando contigo nessa noite. Existem estratégias que Ele já colocou. Ele já te deu estratégia, você precisa somente obedecer. Tem algumas estratégias saindo um pouco daqui que você precisa se mexer. Principalmente homens. Homens aqui que são casados, você precisa se mexer e tratar melhor a sua mulher. Existem algumas estratégias que você vai precisar bradar, mas existem outras que você vai precisar ficar em silêncio. E Provérbios chega a dizer que o tolo quieto, ele é visto como sábio. O livro de Provérbios vai dizer que até o tolo, quando fica quieto, as pessoas olham e falam assim, olha como é inteligente, porque fica em silêncio. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus! Diga para o teu irmão, obedeça. Obedeça. Eles iam tocando as suas trombetas. E Deus era presente com eles. As muralhas caíram. Glória a Deus por isso. Mas existe uma outra estratégia liberada que a gente aprende. E a segunda que está lá em Josué 6,10. Fiquem quietos, silêncio. A vitória já aconteceu. A vitória já foi decretada. Lá no livro de Isaías chega a falar que, será que vocês não percebem que eu não vou fazer, eu estou fazendo? Será que vocês não percebem que eu não vou fazer, eu já estou fazendo? É de nós perceber, abrir a nossa mente, nosso coração. Gente, eu gosto de entrar sempre nessa parte central de o Senhor Jesus, Ele quer com que eu e você sejamos, por mais que as coisas se encontrem difíceis, Ele quer que eu e você sejamos felizes. A discordância e a desobediência, ela sempre traz coisas que fazem com que a gente retroceda. A desobediência tira a paz. A desobediência divide. A desobediência, ela faz com que a gente fique muitas vezes doente mentalmente. Obedeça a Jesus. Por mais que seja muito difícil, muitas coisas de fazer. Sabe? Vou falar mais uma vez. Talvez você ache que eu tenho um casamento perfeito. Meu casamento não é perfeito, mas eu me esforço todos os dias. Faça do teu casamento a melhor coisa. Homens, por favor, olha para tua mulher aí e fala, você é a razão do meu viver. Dá um selinho nela aí, cara. As coisas mais importantes que nós temos. Mas só que a nossa
desobediência gera divisão, gera ambientes ruins. Nós somos a casa da família. O que Deus mais quer aqui é restaurar nossas casas. Tem dia que você acorda impossível, né? Tem dia que você acorda, meu Deus, completamente chato. Tem dia que você acorda bem. Mas quando você acordar chato, entenda que as pessoas não têm nada a ver com a tua chatice. Fica em silêncio. Compartilhe a parte boa que você tem para compartilhar. Todo mundo tem algo bom aqui. As coisas ruins segura para você e deixa Deus tirar de você. Ou escolha pessoas certas para te ajudar. Terceira estratégia, é importante demais. Chega a hora de gritar. Mas deixa eu compartilhar um versículo aqui primeiro, sobre ficar quieto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Vamos lá, Israel. Israel está lá? É ele, né? Está bem, Israel? Ontem eu fui lá na comunidade Vida Plena, ela está mais rápido que ela. Provérbios 18, 21. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. O que você fala é muito importante, tem poder. A gente sempre fala que tem palavras que nós liberamos para as pessoas que é pior do que tu dar um soco na cara delas. Eu fui curado já de uma palavra que foi liberada pelo meu pai. Eu me lembro na mesa, eu já falei isso aí. Meu pai falou um monte de coisa para mim. Eu me lembro que aquela palavra bateu forte em mim, mas eu consegui lidar com aquilo, sabe? Um tempo depois, como eu sempre falo, na comunhão, na presença de Deus com pessoas, Deus ele nos cura. Não se distancie de congregar, gente. Tem gente que não gosta de congregar ou não gosta de congregar a igreja assim. A nossa igreja não é mais pequena, a nossa igreja é maior que o mundo, amém? Aí eles vão para a igreja grandona para não se misturar com as pessoas. Será que lá no céu Jesus, tu não gostava de se misturar com a pessoa aqui? Não é o teu lugar. Ame a tua igreja. Amém. Ame as pessoas do teu pastor. A gente paga um preço para estar pregando aqui, para te alimentar. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira que a gente paga aluguel e vem domingo para cá. A nossa maior propósito aqui não é tocar, não é pregar e ganhar vidas para Jesus, mas a gente tem que fazer tudo isso para acontecer. Oh, glória a Deus. É importante nós entender que o grito, a fala tem que ser na hora que Ele manda. A estratégia é essa. Manda eles marchar. Pega o sacerdote e eles vão tocar a trombeta. Durante 6 dias, uma vez por dia, vocês vão rodear a cidade, mas no 7º serão 7. E na 7ª vez, Deus falou: podem bradar, eu entrego na mão de vocês a cidade. Quero ser muito rápido nessa noite, aplauda Jesus, fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Glória a Deus, nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Existem vitórias, Senhor, que estão decretadas para essa semana nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Nós seguiremos marchando com propósito para conquistar, Senhor. Obedecendo a Tua voz, sendo fiel naquilo que o Senhor ordenou. Feche seus olhos. Eu quero muito orar contigo nessa noite. Quero orar pela tua vida e declarar que muralha nenhuma vai permanecer de pé. Deus ele colocou estratégias para que nós pudéssemos obedecer e Ele dá a vitória. Eu quero orar por você nessa noite que tem enfrentado desafios, que tem enfrentado batalhas, tem muralha para cair nessa noite. Talvez você precise entender, como nós falamos, nem sempre o Espírito Santo vai resolver a situação, mas Ele vai resolver você para que você possa enfrentar todas as situações. A maior proposta de Deus é fazer com que você entenda que Ele prepara você para enfrentar as situações, porque você nunca vai se livrar de desafios, você nunca vai se livrar de problemas. Mas se você entender que Deus prepara você para enfrentar qualquer uma delas, você não vai ficar para trás, você não vai retroceder.
Se existe um grande desafio, e nessa noite você quer essa preparação, eu quero impor as mãos sobre a sua vida e te abençoar, para que você enfrente